Olá, viajantes! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos conhecer mais sobre a capital de nosso querido Brasil. Sabia que Brasília é uma das cidades mais fascinantes do mundo? Ela é cheia de histórias e segredos que poucos conhecem. Foi construída do zero no meio do cerrado, com um plano urbanístico revolucionário e uma arquitetura de outro mundo. Cada detalhe foi pensado para ser único. Preparem-se para uma viagem alucinante pela capital do Brasil. Vamos explorar cada canto dessa cidade incrível. Hoje, vamos desvendar 15 curiosidades inacreditáveis sobre Brasília que vão te deixar de queixo caído. Você está pronto para descobrir? Vamos mergulhar de cabeça nesse universo de concreto, curvas e mistérios. Cada curiosidade é mais surpreendente que a outra. Apertem os cintos, porque a aventura vai começar. Não perca nenhum detalhe dessa viagem incrível. A história de Brasília começa para valer com um evento marcante em 21 de abril de 1960. Uma data que ficou para sempre na memória do país. Nesse dia, a capital do Brasil foi oficialmente transferida do Rio de Janeiro para o Planalto Central, marcando o início de uma nova era. Construir uma cidade inteira do zero, em tempo recorde, no meio do nada, foi um desafio monumental. Essa mudança fazia parte de um projeto ambicioso para integrar o país e desenvolver o interior, levando o progresso a regiões antes esquecidas. Brasília já nasceu com a missão de ser diferente, um símbolo de modernidade e progresso, refletindo a visão de um Brasil mais unido e avançado. Quem foram os gênios por trás dessa façanha arquitetônica? Apresento a vocês Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Uma dupla de craques que entrou para a história da arquitetura mundial. Lúcio Costa, o urbanista visionário, foi o responsável pelo Plano Piloto, o projeto urbanístico que deu forma à cidade. Já Oscar Niemeyer, o mago das curvas, deu vida aos edifícios com sua arquitetura singular, marcada pelo uso inovador do concreto armado. Em 1987, a Unesco reconheceu Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. Esse título coloca a capital do Brasil no mesmo patamar de lugares incríveis como o Coliseu, em Roma, e a Muralha da China. Brasília é um exemplo extraordinário da arquitetura e do urbanismo do século XX, uma verdadeira obra-prima. Se você olhar a planta de Brasília de cima, vai perceber uma coisa curiosa. Ela tem o formato de um avião. A ideia do avião, ou melhor, de um pássaro em voo, foi do próprio Lúcio Costa. As asas seriam as áreas residenciais, o corpo, o eixo monumental e a cabine a Praça dos Três Poderes. Uma sacada genial que transformou Brasília em uma das cidades mais facilmente reconhecíveis do mundo. E o que dizer do Lago Paranoá, essa imensidão azul que abraça Brasília? Ele foi criado artificialmente durante a construção da cidade. O Paranoá se tornou um dos cartões postais mais famosos de Brasília, um lugar perfeito para relaxar, praticar esportes aquáticos e curtir a natureza. Além de lindo, o Paranoá é super importante para o bem-estar dos brasilienses, ajudando a amenizar o tempo seco do cerrado. Não podemos esquecer da Catedral Metropolitana de Brasília, um dos monumentos mais icônicos da cidade. Projetada por Oscar Niemeyer, a catedral se destaca por suas 16 colunas de concreto que se curvam para o céu, formando uma espécie de coroa. No interior, vitrais coloridos criam um jogo de luzes simplesmente mágico. A Catedral Metropolitana é um exemplo perfeito da genialidade de Niemeyer em unir arte e espiritualidade. Brasília é uma cidade quase sem esquinas, graças ao conceito urbanístico das superquadras. A ideia era criar espaços amplos, arejados e seguros para os moradores, com muito verde e áreas de lazer. As ruas internas das superquadras são curvas e sinuosas,
ajudando a reduzir a velocidade dos carros e aumentar a segurança dos pedestres. As vias principais foram projetadas para garantir um fluxo rápido e eficiente de veículos. Em Brasília, a cidade é dividida em setores, cada um com uma função específica: setor hoteleiro, setor bancário, setor hospitalar. Essa organização facilita a vida dos moradores e torna a cidade muito mais funcional. Se você precisa ir ao banco, já sabe exatamente para onde ir. Essa divisão por setores ajuda a reduzir o trânsito e a poluição. Cada setor tem suas próprias áreas verdes, comércios e serviços, tornando tudo mais prático. O Congresso Nacional é um dos edifícios mais famosos de Brasília e símbolo da democracia brasileira. Projetado por Oscar Niemeyer, o Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Juntos, eles representam o equilíbrio entre os poderes e a busca por um país mais justo e democrático. Brasília tem um dos maiores índices de áreas verdes por habitante do mundo. Parques, jardins, bosques. São inúmeras opções para quem quer relaxar ou praticar esportes ao ar livre. O Parque da Cidade é um dos maiores parques urbanos da América Latina. Um verdadeiro oásis no meio da selva de pedra. Essas áreas verdes ajudam a melhorar a qualidade do ar, reduzir a temperatura e proporcionar mais bem-estar para os moradores. Brasília é o centro político do Brasil, onde estão os três poderes da República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. No Palácio do Planalto, despacha o Presidente da República. No Congresso Nacional, os deputados e senadores criam as leis. E no Supremo Tribunal Federal, os ministros julgam os casos mais importantes do país. Brasília é o palco das grandes decisões que afetam a vida de todos os brasileiros. O Eixo Monumental é a avenida mais larga do mundo, com 6 faixas de trânsito em cada sentido e um canteiro central gigantesco. Essa via monumental corta Brasília de ponta a ponta, ligando a Praça dos Três Poderes à Praça do Buriti. Ao longo do eixo, estão alguns dos principais monumentos da cidade, como o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana e o Palácio do Itamaraty. Se você gosta de sol e céu azul, vai adorar Brasília. A cidade é conhecida por seus dias ensolarados e céu limpo, que são perfeitos para atividades ao ar livre e passeios turísticos. A cidade tem um clima tropical de altitude, com 2 estações bem definidas: a seca, de maio a setembro, e a chuvosa, de outubro a abril. Durante a estação seca, os dias são quentes e as noites frescas. Durante a seca, o céu fica azulzinho, sem nenhuma nuvem, e a temperatura é super agradável. É a época ideal para explorar a cidade e aproveitar suas belezas naturais. Na época das chuvas, o verde fica ainda mais intenso e o ar mais úmido. As plantas florescem e a natureza se renova, criando paisagens deslumbrantes. As chuvas em Brasília costumam ser rápidas e passageiras. Elas refrescam o ambiente e logo o sol volta a brilhar, mantendo o clima agradável. Brasília respira arte por todos os lados. São esculturas, murais, painéis. No Eixo Monumental, você pode admirar os Guerreiros e os Candangos, de Bruno Giorgi, que homenageiam os trabalhadores que construíram Brasília. Na esplanada dos Ministérios, se destaca a escultura Meteoro, de Bruno Giorgi, um marco da arte contemporânea brasileira. Caminhar por Brasília é se deparar com obras de arte a cada esquina, uma experiência única. Brasília é considerada um dos maiores exemplos da arquitetura modernista no mundo. O uso inovador do concreto armado, as linhas curvas e arrojadas, a integração com a natureza. A cidade projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer é um legado modernista para o mundo.
Um exemplo de como a arquitetura pode criar uma sociedade mais justa e igualitária. E aí, galera, gostaram de conhecer um pouco mais sobre Brasília? Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e deixar seu like. Até a próxima!